Pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro podcast aqui da PIBNC. A ideia é que nesse espaço a gente fale de diversos assuntos que possam te ajudar no seu dia a dia e que você também possa sugerir temas para o futuro. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante chamado O que é riqueza segundo a Bíblia? E aí, para esse tema, eu trouxe aqui o nosso pastor Bengier, trouxe o Miltinho. Antes da gente começar, eu vou apresentá-los. O pastor Mangia é pastor sênior aqui da nossa igreja, né? Pastor tá aqui desde 18 anos. 18 anos aqui da igreja. O pastor Mangia, ele também é veterano da Marinha do Brasil. Ele é graduado em liderança pelo Hagai e ele é empresário do ramo automotivo. E aqui tá com a gente o Miltinho. A gente chama ele de Miltinho, mas ele é o Newton. Ele tá aqui na nossa igreja há mais de 15 anos já, Miltinho? Isso, desde 2007. Desde 2007. O Miltinho é nosso conselheiro fiscal, ele também canta no louvor. Se você for lá nas lives da igreja, você vai ver o Miltinho lá cantando. O Miltinho, você também é empresário, né, Miltinho? Sim. Quais ramos que você atua? No ramo automobilístico, confecções, né? E também no ramo da pecuária. Ah, que legal. E você começou com quantos anos? A empreender com 13 anos. 13 anos. Aos Que 13 legal. anos. Então você vai contribuir bastante aí pro nosso... Creio que um pouquinho. Então eu vou começar aqui com o pastor. Vamos lá. Pastor, o que é ser rico segundo a Bíblia? É uma pergunta complexa, né? E hoje a gente está vendo aí muita gente falando que riqueza e atrelar a riqueza a valores monetários, vamos dizer assim, né? Bens. E a Bíblia diz que não é só isso. Isso é uma parte da riqueza. Mas será que você sabe sobre riqueza para um casal que se separa e pergunta para outro o que é riqueza para aquele casal que vive uma harmonia familiar? Eu tenho certeza que ele daria tudo para ter a harmonia familiar. Então, viu que riqueza não é só dinheiro? Essa é a riqueza bíblica, uma coisa muito mais complexa, muito mais ampla do que a gente tem visto por aí. Então, pode haver uma pessoa que ela tenha mais na conta bancária do que outra. Sim. E ainda assim, essa pessoa, se comparada a quem tem menos, ela é pobre. Exatamente. Se você for lá para a perspectiva empresarial, a gente resume que se você ganha 1.000 e gasta 900, você tem 100. E o cara que ganha 1 milhão e gasta 1 milhão e 100, ele tem menos de 100 mil. Então a gente já começa a entender que há um problema. Esse que ganha pouco sobra e aquele que ganha muito tem pouco. Isso com o tempo, aquele que ganha muito vai estar quebrado, como diz por aí, né? E esse que está todo mês ganhando um pouquinho vai ter uma vida mais tranquila. Então o que é riqueza? E além disso, a gente está falando só de dinheiro, né? A gente é o homem completo. A gente é um ser social, a gente é um ser espiritual, a gente precisa ter paz, a gente precisa ter domínio próprio, mansidão, e tudo isso faz parte de um contexto de prosperidade que a Bíblia fala. Então, o próspero bíblico é muito mais do que a gente acha que é apenas cifras, né? Pergunta para alguém rico, que às vezes está num iate, na beira do Mediterrâneo, com pensamento suicida. E às vezes a pessoa está num lugar tranquilo, com suas contas pagas, cheio de contentamento. Então, preste atenção nesse nome, contentamento. Riqueza bíblica traz contentamento. E a riqueza que o mundo quer, que é material, às vezes traz tormento. Conceito interessante, né, pastor? Pegar esse gancho que ele falou sobre contentamento, que é algo que a gente vê na Bíblia. Miltinho, você é cristão há quanto tempo? Aqui na igreja você está há mais de 15 anos. Sim. Mas você se converteu aqui? Não, me converti e eu estava aos 18 anos de idade. Então você tem aí um tempo de estrada no Evangelho. Tem um tempinho. Você considera que aplicar princípios bíblicos na nossa vida pessoal, isso colabora para que a gente tenha uma vida financeira mais saudável? Sim, com certeza. Porque acho que sim, Deus não é incoerente, né? Como é que Deus vai fazer você prosperar financeiramente se você não segue os princípios, né, básicos? Porque a gente vê que, pelo menos assim, um dos princípios para a gente falar de riqueza bíblica, a gente não pode esquecer do dízimo e da oferta, né? Como é que você quer ser próspero,
ter uma riqueza bíblica, né? Que como o pastor agora falou, riqueza a gente pode olhar por vários âmbitos. Mas falando financeiramente, é incoerente você deixar de um dos princípios, que é o dízimo e a oferta, e você querer tá abrangendo isso aí para ter uma riqueza. Então, eu não vejo como a gente não seguir os princípios bíblicos para aí sim Deus abrir as portas do céu e derramar bênção sobre nossas vidas. É verdade. Muito bem colocado. A gente está falando aqui, meninos, sobre... Obrigado, hein? Gostou do meninos? Menino. A gente está falando aqui sobre riqueza. Mas aí, pastor, tem um outro conceito, uma coisa que eu, pelo menos, não sei se o Miltinho já ouviu falar, que as pessoas criticam os ricos. E elas até se valem de uma passagem que, quando Jesus fala, que é mais fácil é mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí, pastor, é pecado ser rico? É pecado você buscar ter uma vida próspera, uma vida financeiramente estável? O que você acha disso? O judeu é um dos povos mais ricos que existe na Terra. E o judeu tem princípios bíblicos. Coincidência, né? Se você olhar os países mais ricos do mundo, G7, G8, G9, que eu nem sei quantos são, esses países têm princípios cristãos. Se a gente olhar na Bíblia, existem vários homens que têm riquezas materiais que são baseados em princípios bíblicos. Então, Deus quer te abençoar. Ele quer derramar sobre você bênçãos tais que haja uma maior abastança. Eu acho que o problema é o contrário. Sabe por que ele não derrama sobre nós essa riqueza? Porque a gente ama o dinheiro mais do que a ele. Então o problema é amar o dinheiro, é a raiz de todos os males. Amar ao dinheiro, não é o dinheiro. Porque é através do dinheiro hoje, na nossa contemporaneidade, que a gente abençoa. É através do dinheiro que a gente abre escola, é através do dinheiro que a gente faz ação social, é através do dinheiro que a gente paga a conta da internet, da igreja, que a gente faz um podcast, grava com equipamentos. Então o dinheiro é usado pelos ricos bíblicos para servir. E eu acredito que quanto mais você serve, quanto mais você faz, Deus tem derramado sobre a sua vida. Eu costumo dizer que a gente tem um cano ligado a uma caixa d'água que é Deus. E dentro do cano vai passar água. Essa água é a riqueza. E se a gente abrir a torneira, vai jorrar água o tempo todo. Esse caixa d'água que é Deus nunca vai esgotar. E nós seremos sempre canal de bênção. Agora, quando você é mesquinho e fecha e quer amar essa água e retê-la, acabou. Então, eu acredito, aí, como o Milton falou, que um dos princípios de uma riqueza bíblica é você ser dizimista e ofertante. E não tem um valor específico. A oferta da viúva pobre, ela deu tudo que tinha, e eram centavos. Mas Deus viu o seu coração. Agora, quando a gente entra nesse processo aí, dizendo, eu vou dar para comprar o favor de Deus, aí eu estou dizendo que eu amo o dinheiro. Então não vai ter resultado. Então vejam que é complexo. A riqueza bíblica passa pelo dinheiro, mas não pelo amor ao dinheiro. São coisas diferentes, né? Que legal. E não pode ter uma troca, né? Você querer dar para poder receber, né? É verdade. Não pode. Porque aí ele já conhece o nosso coração. Isso aí. Né? Você consegue enganar todo mundo, mas a Deus você não vai Então, na verdade, a gente é tolo achando que a gente vai dar, achando que vai receber algo porque a gente deu. Na verdade, Deus vai dizer assim, eu quero te dar o suficiente, o bastante para você abundar em todos os seus aspectos. E quando Deus enxerga isso, ele dá. Não sei se o Niltinho vai contar uma história interessante que ele me contou aí sobre isso. Se você, no final, lembra ele. Ele me contou uma história interessante sobre dízimo e oferta que eu fiquei arrepiado. Mas, vamos lá, vamos tocar o barco aí. Quer contar agora? Tem tantas histórias de dízimo e oferta, só tem que me lembrar. Eu lembro que você falou que você um dia foi acordado de noite, com uma dor no peito, coração acelerado, e você foi para a sala. E Deus, se eu estiver contando estranho, você me fala. E Deus te mostrava que você estava sendo... Não era que você era infiel, você tinha tirado um pedacinho. E você foi para a sala, calculou tudo que devia ser dado
e disse, Senhor, me financia aí, eu vou devolver tudo para o Senhor. E aí você fez um acordo com Deus para não negligenciar aquilo que Deus tinha te dado. Sim. Então, foi um momento da sua vida, inclusive você falou que nunca tinha acontecido isso, e você foi influenciado por alguém. Entrou na sua cabeça e você ficou meio atordoado, né? Isso. Essa questão que ele falou, eu queria pegar um gancho não lembro se foi em 2008, 2009, quando a gente fez o primeiro retiro nosso aqui na igreja, que não era um retiro, a gente alugou uma casa lá em Espírito Santo, e algumas famílias da igreja, a gente foi lá para essa casa. Algumas não, né? Uma casa de 2 quartos, deve ter umas 50 pessoas. Uma casa de 2 quartos. Depois até botaram a gente para fora. É verdade, é verdade. E eu lembro muito bem nesse dia, lá no início, esse 2009, não sei nem quantos anos eu tinha, mas era novinho. E lá o pastor no quarto, lá, a gente, todo mundo conversando e tal, e o pastor fez uma pergunta para todo mundo responder, para a gente fazer o que a gente tinha algum pedido para fazer a Deus, e naquele dia eu lembro até hoje que eu falei para o pastor, né, falando para Deus, eu quero ser um canal de bênção. Eu quero que que Deus me use para que eu possa estar fazendo a vontade dele aqui na terra, para mim ter um sentido, né? Para mim ter um sentido aqui na terra. E naquele dia eu falei, Senhor, eu quero ser um canal de bênção. Quero ser usado por ti. E de lá para cá, eu não posso reclamar. Deus só tem jorrado. É um cano de 100, de 150, vem só aumentado. E como o pastor falou, ele desce e a gente aqui não pode fechar. Se a gente fechar, ele procura outro cano. Outra pessoa que esteja disponível. Então, eu me peguei há uns tempos atrás, meio que querendo fazer conta. E eu nunca fiz conta de dízimo, de oferta. Eu sempre fui bem liberal. E de uns tempos, como o pastor falou, eu comecei a ouvir uma coisa aqui, outra ali. E entrou no meu ouvido e eu comecei meio que fazer conta. Começou a contaminar, né? Fiquei meio contaminado, não deixei de dizimar, não foi isso, mas comecei a fazer conta de umas coisas. E um dia Deus me acordou mesmo, eu senti mal. O Espírito Santo me acordou e tal, e eu senti que eu estava numa dívida com Deus. E eu falei pro pastor, né, depois eu falei, eu roubei a Deus. Eu roubei, isso foi um roubo, eu roubei a Deus. Então eu calculei tudo do que eu tinha naquele 1 ano, 2 anos roubado, e falei, Senhor, eu não tenho esse dinheiro para devolver. Mas o roubo foi grande. Foi grande, eu não tenho para devolver, mas durante todo esse ano, se era um X, eu dividi durante um ano que tinha percorrido e devolvi tudo e me senti outra pessoa. E de lá para cá eu não faço mais conta assim como eu não fazia, mas eu deixei um tempinho de ser contaminado por algumas coisas e nunca mais eu espero que isso aconteça. Então, assim, a gente também não pode dar ouvido, a gente começa a ouvir uma coisa aqui, outra ali, a gente às vezes se contamina. Mas como eu pedi ao Senhor lá atrás para ser um canal de bênção, se eu fechasse a torneira ali, o que ia acontecer? Ele ia procurar outro cano. O cano fechado vai procurar outro cano. Então, essa foi uma experiência que eu tive com Deus e eu conversei com o pastor, falei incomodado que eu estava roubando a Deus. E é um roubo, porque a gente não deixa de estar roubando, de devolvendo aquilo que não é nosso, né? E a Bíblia diz isso, né? Vocês me roubam dos dízimos nas ofertas. Então eu falei pro meu tio na época, né? Realmente, cara, ele usou a palavra roubo, eu fiquei assustado. Ele, não, mas era roubo. E era, né? Porque Deus deu a ele e ele não devolveu aquilo que era de Deus. Mas que tinha um propósito para aquele. E a missão era lá atrás. A aliança que foi feita entre ele e Deus era isso. Eu vou te dar e você vai abençoar. Interessante que eu falei, cara, tu fez parcelamento? Ele falou que fez. Eu falei, cara, tu é muito amigo de Deus, tu parcelou mesmo, parcelou. E ele parcelou com Deus, né? É a intimidade, né? E Deus é tão bom que parcela e ele dá mais para você poder pagar a parcela. E nem cobrou juros. E nem cobra juros. Que benção, né? Mas olha que consciência, né, Laís? Isso é riqueza bíblica. Isso é riqueza bíblica. Então outro dia eu estava me lembrando também, eu falei até isso nessa conversa, um amigo meu, ele disse isso para mim, né? Eu também fiz umas contas uma vez na minha vida, eu pegava o líquido, eu botava vale transporte, tirava gasolina, aí ele falou para mim assim, Vanger, quando tu pede algo a Deus, me cura de um câncer. Deus fala assim, não, câncer não, vou curar de dor de cabeça. Ele fica fazendo continha com você ou ele te cura? Cura. E por que tu faz continha com ele? E desse dia pra cá eu falei, como é que tu faz no teu dízimo e oferta? Ele falou assim, eu dou meu dízimo do bruto.
eu vou fazer igualzinho. Então eu não faço conta com Deus, né? Não tem como barganhar, né? E aí entra a liberalidade, como eu falei para ele. A liberalidade é isso, você é alegre e feliz com dízimo e oferta. É um momento maravilhoso do culto para as pessoas que são liberais. Eles vão para o altar com o dízimo e oferta com uma alegria tão grande. Aí eu começo a imaginar o que é que proporcionou aquela viúva levando moedas para o gasofilácio e sendo criticada. E Jesus falou assim, ela deu a melhor parte, ela deu tudo que ela tinha. Então, quem é liberal quer sempre dar mais. E aí o cano começa a ficar cheio, né? E não tem um versículo que diz que Deus ama quem dá com alegria? É verdade. Eu acho que está no nosso envelope do dízimo, né? E ele ama quem dá, e a gente fica alegre mesmo, né? Fica alegre mesmo. Eu acho que isso é maravilhoso. E eu estou aqui há um tempo, né? E eu não tenho um arquivo com o nome dos dizimistas. Eu não tenho, né? Nunca gostei disso. Eu prego sobre dízimo e oferta e pessoas fazem a sua consciência funcionar. Mas a gente consegue perceber no contexto do dia a dia as pessoas que têm o amor à liberalidade. É diferente, né? E não significa isso conta bancária. Tem um irmão nosso aqui que eu nunca estive com ele em algum lugar para dizer assim, poxa, R$10. Ele sempre tinha aqueles 10, 15, 20. Eu nunca vi a carteira daquele homem sem nada. E não é rico, não é milionário, mas é o contentamento, e Deus preparou ele para sempre ser farto, né? Naquilo que Deus quer para ele. Porque também tem um problema, né, Laís? Muitos de nós não temos estrutura emocional, não temos estrutura física, familiar para ter muito dinheiro. E Deus não vai fazer com que a gente se perca. Então, muitos de nós temos um regulamento de Deus, só pode até aqui. Se passar, ele se perde. Se passar, ele se corrompe. Se passar, ele larga o amor dele. Então, eu acho que quando Deus encontra o cano, como o Milton falou, e o cara abre a torneira, o negócio vai. E Deus sabe do coração. Mas enquanto aquele cara estiver dando por amor ao dinheiro, vai viver esse dilema, né, de Deus controlar. Meninos, às vezes tem alguém assistindo a gente em casa e tá pensando assim, poxa, mas eu tô tão longe de ser essa pessoa que é um canal de bênção, eu tô tão longe de ser essa pessoa que é próspero, que é rico biblicamente, e às vezes essa pessoa, ela não tá nem dormindo porque ela tá endividada. Imagino que dívida tire aí o sono das pessoas. E eu queria saber de você, Milton, alguma vez na sua vida você esteve endividado? Então, Laís, essa pergunta eu quero dividir ela em duas partes. Endividado eu sempre estive. Só que tem a diferença entre o indivíduo estar endividado e a pessoa que faz a alavancagem financeira. Aí é diferente. Então, a alavancagem, o que é a pessoa endividada? Endividada é um ser humano que ganha R$1.500 e gasta R$2.000. Então, ele vai estar sempre endividado. Eu, desde como você falou aí na apresentação, desde os meus 13 anos, eu tenho sempre... com 13 anos, você perguntou, né? Eu comprei meu primeiro celular trocando em mercadoria. Então, hoje, né, a gente pega e dá um telefone pro filho, né? Um iPhone que custa 2, 3, 4, 5 mil reais. Eu, para ter meu primeiro telefone aos 13 anos, eu fabricava mercadoria e troquei, eu lembro com isso, o meu tio em mercadoria, um telefone, para mim ter um telefone. Então, isso aí vai criando casca na gente. Então, sempre eu tive dívida. Mas uma vez eu fiquei sem dinheiro. Eu não quebrei, porque a gente que é empreendedor, eu costumo dizer que a gente fica sem dinheiro. A gente não quebra. Quebrar é quando a gente quebra os nossos princípios, nossos valores, aí a gente quebra. Mas eu fiquei sem dinheiro uma vez, mas consegui me reerguer. Aos meus 17 para 18 anos, não, aos 19 anos, eu tive meu primeiro comércio. Passei 1 ano, 2 anos, eu era sócio de um tio meu. Era de que seu comércio? Loja de roupa. Loja de roupa. Loja de roupa, que até hoje eu tenho loja de roupa. Então, ali, uns 2 anos ali, meu primeiro comércio, e ali eu fiquei sem dinheiro. Não quebrei. Fiquei sem dinheiro, fechei as portas. Dali eu comecei do estoque que tinha na loja, ali, uns 30% que eu tinha, do que eu tinha que pagar, o pessoal só tinha uns 30% para pagar. Então, se eu devia um X, eu só tinha 30%. Paguei alguns fornecedores e dali eu comprei uma van
e comecei a trabalhar na van, pagar os fornecedores, enfim, nunca quebrei meus princípios. As pessoas esperaram, eu paguei, todo mundo. Então, o que eu entendo hoje? Se você é um empreendedor, você não quebra, você fica sem dinheiro. A gente tem que fazer o quê? Faz uma autoanálise. Estou falando por empreendedor primeiro, depois a gente fala para pessoa física, né? Pessoas que não empreendem, que trabalha CLT, carteira assinada. Então você faz uma autoanálise e volta lá atrás. Vê onde você errou e volta lá atrás e começa de novo. Então eu quebrei lá na primeira loja, passei uns 2 anos depois, voltei até a loja de novo. Então quando eu voltei até a loja de novo depois de 2 anos, eu vi onde eu tinha cometido os erros, eu não sabia precificar, eu não sabia um monte de coisas que eu aprendi, né, com meus próprios erros, que é o mais difícil, né, quando a gente aprende com nossos próprios erros. É bom quando a gente aprende com a experiência do outro, né? O outro fala uma coisa e a gente escuta, mas a gente só vai aprender isso depois que a gente tem uma maturidade. Quando a gente é jovem, a gente acha que a gente sabe. O mais velho não sabe de nada. Como é que se diz? De gíria aí que o velho é gagá. Então, nada a ver, sabe de nada. Hoje é outros tempos, hoje é diferente. Então, foi o que eu fiz. Fiz uma autoanálise, voltei e hoje já tenho mais uns 17 ou 18 anos que a gente continua no comércio de confecção. Mas eu fiquei sem dinheiro uma vez, fui endividado. Você falou que você demorou 2 anos, né? Desse período que você ficou sem dinheiro até você voltar a ter loja. Isso. Então foi um período aí difícil. Sim. Na sua vida que você precisou. Muita humilhação. Se reerguer. Isso, muita humilhação. A gente mesmo. Sair de empresário para dirigir van, né? Para dirigir van, ser de empresário de loja, de ramo de loja. Você passar 2 anos dirigindo van para pagar dívida, então, assim, muita humilhação. Então, assim, tudo isso a gente é um aprendizado. Caramba, nunca imaginar essa história. Isso. Passei a dirigir van. Parabéns. Na época, a gente já namorava, eu e a Ellen. Então, para dirigir a van ali de 5 da manhã até as 11 horas da noite, que eu pegava a Ellen na faculdade às 10, lá em Niterói, e vinha fazendo a lotação para Alcântara de novo, até de Niterói a Alcântara, ia para casa dormir às 11, 5 horas de manhã, estava de novo no ponto lá para... Então isso aí a gente vai criando uma casca. 2 anos depois eu tive outra oportunidade de voltar para o ramo de confecção, aí a gente já vem com mais uma bagagem, né? Você já aprende algumas coisas, então já foi totalmente diferente. Que dica que você dá para alguém que está assistindo a gente agora e tá nesse momento de estar endividado, de repente pensar, meu Deus, como que eu vou fazer para pagar tudo isso aqui que eu tô devendo? Então, para a pessoa física, trabalhe mais e gaste menos. Não tem outro segredo, né? Não tem outro segredo. A pessoa tem que tentar ganhar mais e gastar menos. Porque, um exemplo, como o próprio pastor falou, quem é que ganha mais? Uma pessoa que ganha 2 mil e consegue guardar R$200, ou que ganha 10 e gasta 11? Quem é que ganha mais? O outro pode ter uma vida melhor durante algum tempo, mas lá na frente a conta vai chegar. Né? Então, hoje, para o empreendedor que tá nos ouvindo, não desista. Né? Porque às vezes, quando a gente passa por dificuldade, as pessoas só chegam para apontar, para falar ali e tal, a gente é humilhado, né? Porque, vou falar novamente, a gente não quebra, a gente fica sem dinheiro. Mas quem tem no sangue o empreendedorismo, ele não quebra. Então, volta lá, analisa onde você errou e volta novamente. Aí você consegue tudo. E para quem não é empreendedor, conta. Tenta ganhar mais e gastar menos. Aí eu vou falar agora um pouco de mim e vocês complementem sobre isso. Já ouviram falar sobre reserva de emergência? Já. Reserva de emergência foi um conceito que eu ouvi falar dele em 2020, 2021. A reserva de emergência nada mais é do que você calcular quais são as suas despesas e você manter aquele valor guardado. No caso, para quem é CLT, recomenda-se que seja, se eu gasto por mês nas minhas contas fixas R$1.000, então que eu tenha R$6.000 guardado, para que se um dia eu ficar desempregado, eu ter ali aquele período de 6 meses para poder me reerguer. As pessoas que falam sobre o conceito de emergência, eles falam que o empreendedor tem que ter 1 ano de custo aí guardado para caso alguma coisa aconteça. E eu vejo que às vezes a dívida ela surge por conta de um imprevisto.
que acontece na pessoa. Às vezes é uma doença na família, é um carro que quebra, e a pessoa tem que tirar aquele dinheiro. Então, quando você tem esse valor guardado, você vive assim, mais tranquilo, né? Podendo errar, porque você tem aquela segurança daquele dinheiro que você tem guardado. E eu lembro que quando eu pensei, falei, caramba, eu preciso ter uma reserva de emergência. Eu fui nisso que o meu time falou, cara, não posso gastar isso daqui que eu tô ganhando, eu preciso ter sempre ali aquele dinheiro para conseguir formar essa reserva e seguir. Então, a minha dica também seria a pessoa pagar a dívida, mas também ficar no radar essa questão de formar reserva de emergência. Pastor, você indica algum livro sobre finanças? Livro de finanças. Eu vou indicar um caderno, uma folha em branco e o seu contra-cheque assim, dia 1º, aí você bota lá, 1.000, é o livro que eu vou indicar agora. Aí você bota lá, R$ 100 da água, 20 da compra, vale transporte, vai sobrar 200. Aí você pega 200, divide por 4, que é 4 semanas, dá 50. E você sabe que naquela semana gasta R$ 50. Quando teus amigos te chamam para comer pizza, passear, ir para praia, você olha para o seu bolso e fala assim, eu tenho R$ 50. Eu vou. Mas deu 60 a conta. Então você gastou 50 e 10 da semana que vem, só tem 40. E se você chegar no final do mês e tiver tudo 0 a 0, você leu bem o livro, né? E você vai ter uma vida... Porque livros, eles são de acordo com, às vezes, um sonho que você tem, mas que você não está preparado. Exemplo, quando a gente fala de empreendedorismo, e o meu tio contou a história dele aí, ele com muita propriedade, por que ele disse que ele não devia? Porque na cabeça dele, ele sabe como pegar um copo, precificar o copo e saber que ele vende esse copo com 20% de lucro, aí ele pega dos 20%, ele compra outro copo, e isso está na cabeça dele. Então, quando ele disse que quebrou, ele conseguiu usar a van para pagar as contas dele. Depois que ele pagou, ele falou, o que é que eu faço agora? Se a van, talvez, eu não sei nem se ele fez isso, a van pode ter virado roupa. Então esse é empreendedor. Quem diz que todo mundo é empreendedor? Então o empreendedor vai fazer isso, mas não adianta o administrador querer ser empreendedor. Sim, com certeza. O administrador é aquele cara que está fazendo a conta, que ganha 1.000 e deve 800, e ele sabe todos os pontos. Então o empreendedor que é administrador, ele já está na frente. E o cara que é comerciante, que consegue vender, porque nem todo mundo vende a caneca. Então o empreendedor é um cara, o administrador é outro e o comerciante é outro. Se o cara tem esses três, ele é um livro. Ele já é o livro. Ele vende, ele administra e ele empreende, ele tem ideias. Então eu acredito que eu estou nesse ramo há pouco tempo, eu sou um bom administrador, né? Mas eu não sou um muito bom comerciante, né? Estou aprendendo empreendedorismo com ele, né? Porque é ver o negócio e saber o que é que isso vai dar na frente, é ter calma, ter prudência. Então uma dica que eu dou para todo mundo, leia o livro que você tem característica, mas cuidado para quando você lê o livro sobre empreendedorismo e você não for um empreendedor. Então se associe, se junte com o empreendedor, fique junto dele, para você crescer com ele. Então eu acho que por causa que o Butinho falou que a gente não quebra, né, fica sem dinheiro, a gente não pode quebrar os princípios, caráter, valor, verdade, família, Deus. Aí você, o empreendedor, rapidamente. Mas outra dica que eu dou é se identifique nesse tripé, empreendedor, administrador e comerciante. E se você não é os três, se junte com alguém. E leia o livro sobre o assunto. Então a dica que eu dou, empreendedor, leia sobre administração. Comerciante, leia sobre empreendedorismo. Administrador, leia sobre empreender, que são três coisas que se parecem, mas são diferentes, né? Então a dica que eu dou é essa. Tem tanto cara aí na internet, Geraldo Rufino, esse cara eu admiro pra caramba, é um cara que, poxa, era catador de lata, e ele sabe fazer, ele sabe ensinar valores. Livro que eu digo, Bíblia, leia sobre a Bíblia, leia sobre a história judaica, leia sobre Salomão, e você vai entender o que é ser um bom empreendedor.
Você falou aí sobre livro, de pegar e colocar quanto que você está gastando, quanto que você está ganhando. Eu lembrei de uma coisa que você contou uma vez no púlpito que eu fiquei impactada. Ih, caramba. Que você chegava no final do mês, você fazia as suas contas e aí você chamava seus filhos e mostrava para eles. Você pode falar mais sobre isso? Posso. São algumas coisas que às vezes a gente é um empreendedor, um comerciante, um administrador por uma necessidade. Faltou isso na tua infância, você tem que ser para poder vencer, né? E eu tenho na minha casa, às vezes tinha falta de alguma coisa, e eu sempre quis que tivesse. Então, quando eu tinha, eu queria que isso não faltasse para os meus filhos, mas eu queria ensinar isso para eles. Então, eu fazia a compra do mês e eu enchia lá a minha geladeira. Eu chamava eles pequenos e diziam para eles, para a gente orar para aquela geladeira cheia. E aí a gente ia e orava, agradecia a Deus, obrigado porque teve compra. Porque eu ganhava por mês, né? Eu era militar, então o meu salário era mensal. Então não tinha toda semana dinheiro. Exemplo que eu tenho, minha esposa está ali, eu comprava 30 iogurtes naquelas cartelinhas, e era um por dia. E eu dava para cada filho 30 iogurtes. A geladeira ficava cheia, né? 4 filhos. Tinha um filho que comia os iogurtes todos, mas ele não comia o do outro. E tinha filho que ficava nos 30 dias, né, Rose? Todo dia um iogurte. E engraçado que no final, esse que ficava com iogurte até o final, ficava bem assim, ó. Fazendo pouco caso dos outros. E os outros que gastou o iogurte. O iogurte era dinheiro, né? Então, como você falou, eu fazia isso com eles e no final das contas, quando eu fazia minhas continhas, eu reunia eles na mesa, ó, a gente tem R$ 400 sobrando do meu contra-cheque, tudo pago, graças a Deus. Orava pela geladeira, orava pela luz que Deus nos deu. Agora a gente vai passar 4 semanas, né? O mês, 100 por mês, por semana. E a gente orava para agradecer a isso. E eles sabiam que pediam, né? Pai, vamos... É mais de 100. Não pedia, né, Rose? Vamos no McDonald's lanchar. A Rose, mas a gente só tem 100. Aí que tá, então vamos pegar ali um sorvete ali de tanto, né? Então, isso é economia doméstica. Se aprenderam, eu não sei, né? Mas a gente ensinou. Muito legal. Aí tu fez isso, foi? Não, que não tem filho. Sim, mas vai fazer, né? Quando tiver filho. Não, com certeza, porque às vezes tem muita criança que nem sabe quanto que o pai ganha, não sabe se o pai tem dívida, se o pai pode dar, porque eu vejo também muito pai que tem aquela coisa assim, tudo que eu não tive, eu preciso dar, eu quero dar para o meu filho. Pode até dar, né? Mas dizendo de onde é que veio, né? Eu não acredito muito nesse negócio de tem que ser igual para todo mundo, né? O filho foi reprovado e ganha uma bicicleta. E o filho que passou por merda e ganha uma bicicleta. O que é que você está ensinando para ele? Não vale a pena se esforçar. Talvez você possa dar uma bicicleta diferente, né? Essa aqui é top, quem passou. E o que não passou ganha uma bicicleta assim usada, né? Não perde o princípio da bicicleta. Mas eu acho que a gente precisa ensinar o mérito para as pessoas, né? Os filhos. Nas finanças é assim. Se eu não ensinar para o meu filho que eu me endivido para ser um empreendedor, ele vai achar que se ter dívida no salário maior é normal. Não, o meu tio tem 2 filhos. Se ele não ensinar para os filhos dele, ó, eu estou devendo o banco porque eu peguei o dinheiro do banco e comprei gado para vender o gado e ganhar o dinheiro do gado. Se eu não disser isso, ele vai pegar o dinheiro do banco para ir para a praia. Certo? Me estou errado? Com certeza. Desse jeito. Meu pai faz isso. Meu pai faz o quê? Mas ele nunca me ensinou, eu achava que ele pegava o dinheiro para passear. Não, ele pega para comprar gado. Estou dizendo gado porque ele trabalha com gado, né? Então eu acho que a riqueza bíblica passa por isso. A gente precisa valorizar o que a gente tem, a gente precisa planejar o que a gente vai fazer, a gente precisa servir. O nosso dinheiro, ele não pode ser o nosso rei. Ele não pode ser o Senhor. Inclusive, essa frase aí, eu acho que foi a minha filha que me falou de algum livro que ela leu. A Bíblia fala sobre alguns senhores. O diabo quer ser senhor da nossa vida e a gente é contra. Jesus Cristo quer ser Senhor da nossa vida e a gente às vezes resiste. Mas tem uma pessoa que é Senhor da nossa vida o tempo todo: dinheiro. Então nós não precisamos ser escravo do dinheiro, nem escravo do diabo. A gente precisa ser servo de Jesus. E se a gente consegue ser servo de Jesus, a gente manda no dinheiro. A gente manda, ele é o nosso servo, né? Então eu acho que essa riqueza, a Bíblia aponta para isso. O dinheiro não ser o meu amor e o dinheiro trabalhar para mim. É o que ele sempre fala para mim às vezes. O dinheiro não pode ficar parado, né? Você fala sempre isso, né? Isso.
Não pode ficar parado. Ele está parado, ele tem que trabalhar para a gente. E o cara, como é que faz isso? Né? Ele tem as ideias dele aí e dá certo. Milton, você comentou alguma coisa aí, quando eu te perguntei sobre a questão da dívida, você comentou sobre a alavancagem. Fiquei curiosa, você pode falar um pouco mais sobre isso? Sim, então, a questão da alavancagem financeira, como você perguntou, desde que eu comecei, eu sempre vivi endividado, mas endividado de uma forma coerente. Então, eu sempre gostei o dinheiro está trabalhando para mim. Então, o que é a alavancagem financeira? A gente procurar em algum banco, uma instituição financeira, alguma coisa que consiga te impulsionar para aquilo que você levaria, às vezes, 5 anos, e com aquele recurso você botar dentro do seu negócio, do seu comércio, você chegar num resultado que com 1 ano, 2 anos, você levaria 5. Então, desde a minha primeira loja, né, que eu comecei no ramo de confecção, sempre foi com alavancagem financeira. A primeira loja, eu precisei de recurso financeiro, foi para a segunda, terceira, quarta, até hoje, se precisar, eu sei que eu vou pegar um recurso, sabendo que aquele recurso vai me gerar lucro. Então é diferente você ter uma dívida controlada, sabendo para que vai usar. Então, isso para o empreendedor tem que ser muito... tem que ter bastante discernimento com o que vai fazer, porque às vezes, como o pastor falou anteriormente aí, tem pessoas que não sabem lidar com dinheiro. Então pode pegar um dinheiro desse e querer comprar um carro, agora eu vou comprar minha casa. Está errado comprar uma casa? Não. Mas se você pega um dinheiro e compra uma casa, você enterra o dinheiro. Se você tiver o seu recurso próprio, é uma coisa. Mas, então, dentro do empreendedorismo, isso é muito usado e é benéfico para quem sabe usar, né? Entende? Então, tipo assim, você, só para fazer a praticidade da coisa, você pega um recurso do banco que vai te gerar uma prestação de 5 mil mensal, com aquele recurso. Se você conseguir colocar ele no seu negócio, que esse mês, aquele recurso, gere 10 mil, aí você paga 5 e sobra 5. Então isso é alavancar, né? Isso aí. E não você pegar, deve 5 mil e você gasta. E no outro mês tem uma dívida e esse dinheiro não trabalha para você. Aí você criou uma dívida. Aí sim, é uma dívida ruim. Aí sim você criou uma dívida, que não é pagável. Como é que você paga? Se não tem mais como recurso, né? Então você coloca lá, exemplo, vamos botar gado lá. Você comprou o gado foi vendido naquele mês, né? Que tem que entender isso, né? Se é parcela mensal, o teu lucro tem que ser mensal. Isso aí. No mês deu 10, eu vendi meu gado, paguei meus 5, sobrou 5, né? Então isso é alavancar, né? Isso aí. Você consegue potencializar o seu negócio. Entendi. Diferente de dívida. Então eu quis explicar aqui que dívida é uma coisa, a alavancagem financeira é outra. Entendi. Se você me perguntar para mim, você perguntou, né? Você já teve dívida? Eu sempre tive dívida. Dessa forma. Dessa forma. Sempre tive dívida. Nunca, eu tenho 41 anos de idade, eu nunca deixei de ter dívida. Mas sempre é dívida controlada que alavanque meus negócios. E isso é o dinheiro trabalhar para você, né? Interessante. Muito interessante mesmo. Aí, Laís, isso aí é interessante. Quem é que faz isso? O empreendedor. Talvez o comerciante saiba vender. Você bota qualquer coisa na mão dele, ele vende. Ele conversa, ele vende, ele parcela, mas ele não sabe que ele usou o dinheiro do banco e tem que pagar 5 mil. Ele só vende. E ele não tem como entender como vende. Já o administrador, ele sabe quanto entrou, quanto saiu, quanto é que é o juro, quanto é que é a parcela, que o banco estava assim, mas ele não vende. E também não tem aquela coragem do empreendedor. Então é muito importante você entender quem é você e ninguém está errado, tá? Ninguém está errado. São perfis, né? Diferentes. Né? Eu fui ser militar da Marinha porque eu queria segurança. Eu não admitia para minha vida, como eu planejei a minha vida, passar um mês sem receber o dinheiro certo. E eu passei 30 anos na Marinha e estou 5 anos aposentado e a Marinha nunca atrasou meu pagamento. Isso é segurança. Isso não é empreendedorismo, né? Então vejam que são perfis diferentes. Não está errado, né? Agora, se você for os três, aí pode... Esse é o rico bíblico. Deu para entender? Deus dá capacidade e sabedoria para administrar, como deu para José do Egito. Ele conseguiu administrar todo o Egito, guardando material e vendendo para todas as nações. Isso é comércio. E ele empreendeu, que ele mandou botar todos os cereais em silos. Ele criou os silos.
Então, José do Egito é uma forma de ter esse empreendedor sábio e rico bíblico. E ele transformou o Egito numa potência. Então, você perguntou sobre um livro, lê a história de José. Você vai ver que Um adendo para a gente deixar as pessoas, né, mais esclarecidas, é que, como o senhor fala, tá errado. O cara, o que empreende, o que trabalha de CLT, não. A fruta não cai longe do pé. Então, na minha casa, já vem dos meus avós. Então, isso está enraizado. Então, não é uma coisa que, eu quis ser empreendedor. Não. Isso já vem da minha avó, que fazia feira, que levava meu pai. Depois, meu pai começou a fazer feira, que vem de feira. Essas feiras que a gente vê hoje aí de fruta e tal, eles faziam feira, tinha barraca de feira de vender roupa na feira. Isso já vem da minha avó. Meu pai fez, também seguiu ali o caminho. E eu, com 13 anos, comecei, que eu fui morar com meu pai com 13 anos, meu pai separou da minha mãe, eu fui morar com meu pai. E ali foi a minha escola. Meu pai morreu, eu tinha 15 anos quando meu pai morreu. Eu tinha 15 para 16 anos quando meu pai morreu. Então, aqueles 3 anos eu fiquei sem estudar, eu não estudei, eu não tenho vergonha de falar, eu parei na sexta série, hoje eu não sei como é que mudou agora, né? Agora é primeiro ano, segundo ano, na minha época era sexta série. Eu parei na sexta série, mas aqueles 3 anos que eu vivi direto com meu pai, que era um homem sábio para o empreendedorismo, meu pai conseguiu unir os 3. Ele era empreendedor, comerciante e administrador. Conseguia ter os 3. Então, internalizou dentro de mim. Então, quando meu pai morreu, eu não procurei um emprego de carteira assinada, não. Eu já tinha, como eu dentro de mim, aonde que eu vou fazer, eu já conseguia visualizar uma coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e ali eu vou conseguir... É claro que a gente quebra a cara e tal, mas é bom a gente falar isso, porque a gente pode... As pessoas estão olhando aqui, não, agora eu vou ser empreendedor. E vai, às vezes, sair do emprego, vai pegar uma rescisão, vai botar um negócio sem ter know-how nenhum e vai quebrar a cara, né? E vai dizer que o comércio é ruim, não, mas a gente tem que ter pelo menos o feeling, né? Mesmo a gente tendo feeling, a gente estuda, a gente vive estudando. Hoje tem na internet aí vários acessos de graça para a gente estar se especializando naquilo que a gente quer fazer. Então, só deixar isso adentro, porque a pessoa, não, agora eu vou empreender que eu vou ganhar dinheiro. Não é assim. Não é bem assim. E você também está há muito tempo nessa estrada. Às vezes as pessoas querem o sucesso de imediato, acham que eu vou abrir um negócio e com 1 ano eu vou estar no patamar do Miltinho. Eu costumo dizer, as pessoas hoje elas querem enxergar só o seu resultado. O processo, as pessoas não veem o processo. O que é o processo? Lá dos 13 anos de idade, né, para chegar hoje, caramba, hoje, aos 40, né, as pessoas falam, mas eu não vejo desse jeito, né? Que é um empresário de sucesso, eu não me vejo desse jeito. Voltando lá atrás, Deus que me fez desse jeito. Então, eu não tenho de mim, de próprias forças, como eu ter buscado, não, foi Deus. Então, lá atrás eu busquei, o Senhor botou a mão, falou, não, vai ser você, então foi. Não mérito meu, não é nenhum mérito. Então, assim, queria deixar bem claro, porque às vezes a gente vai falar alguma coisa aqui e as pessoas podem pegar e quebrar a cara. Verdade. Não, agora você também, porque fulano ciclano é. Viva o processo. Viva o processo primeiro, para depois você chegar no resultado. Porque hoje em dia, né, você abre a internet aí, te ensina a ganhar 1 milhão. Como ganhar 1 milhão? Aí aquele cara que está ensinando, ele não tem 1 milhão. Como é que você ensina como chegar a 1 milhão se o cara não tem 1 milhão? Então, hoje, se você for por esse lado aí, as pessoas não querem mais viver o processo. O processo é lá, dos 13 anos até os 40 de hoje, qual é o processo? Aí depois você enxerga o resultado. Porque se o resultado vir na frente do processo, aí tá errado. Você falou do que hoje a gente tem acesso na internet. Hoje a gente tem acesso a muitas histórias de sucesso. Eu comecei, eu ganhei, eu faturei não sei quanto. Mas uma vez eu vi uma frase que era muito interessante, que o cemitério dos perdedores é silencioso. Não tem ninguém lá falando, olha, eu comecei, mas não deu certo, hein? Eu tentei, investi. Eu errei, eu perdi. Não deu certo. Agora eu tô aqui na van para poder pagar as minhas dívidas. Então ninguém fala da van, né? Ninguém fala. É o que eu acabei de falar, o processo. Para chegar até aqui existe um processo, né? Era muito bonito eu falar hoje, né, das coisas boas, mas o que aconteceu? O processo.
Então, é o processo que deixa a gente mais forte. É verdade. Uma coisa que meu tio falou sobre riqueza bíblica. A gente está falando de riqueza e agora está falando de riqueza bíblica. Olha o que aconteceu na vida de Newton lá atrás, quando ele disse assim: eu quero ser um canal de bênção. Então, para que a gente possa ter acesso à riqueza bíblica, a gente precisa ser rico de acordo com os olhos de Jesus. E aí a gente entra em todo esse processo. Corrupção vai chegar, falcatrua, mentira, roubo, tratar mal funcionário. Então não é só uma história linda de sucesso, tem todo um contexto, né? E essas riquezas bíblicas passam por isso. A gente conversa muito sobre a gente tem que saber perder para saber quem a gente é. Então quando a gente ganha 5 mil por mês todo mês é uma maravilha. E quando você perde 5 mil? Estou falando de 5 mil, né? Uma coisa pequena para a gente poder mensurar. Então quem é você quando perde? Quem é você quando perde tem a ver com o que ele falou. Eu sei que eu sou uma bênção, sou rico de acordo com as bênçãos de Deus, não vai me faltar porque ele é dono do ouro e da prata. E quando eu tenho isso e não amo o dinheiro, as coisas vão acontecer. Aí eu preciso só saber quem eu sou. Administrador? Administre. Sou comerciante? Comercialize. Se aperfeiçoe nisso. Não, eu sou empreendedor. Seja. Agora, se você quiser aumentar e alavancar, se junte com os três. Eu troco muito com o Miltinho. Nós somos uma sociedade. E ele é o cara do comercial. E eu sou o cara da administração. Às vezes eu dou um pitaco no comércio. Aí ele ouve e às vezes ele dá um pitaco na administração. E a gente conversa muito sobre isso. Mas foi um casamento, né? Sociedade é casamento. Então é muito bom entender isso, né? Talvez você não seja aquilo que você espera que você é. Descubra e se associe a alguém que é. E aí você vai ser. E isso é riqueza bíblica, porque tudo juntos nós somos melhores. E ninguém é nada sozinho. O Litinho falou sobre o pai aí, falou sobre avô, tio, né? Então é um somatório de vidas que se entrelaçam e vão dar o resultado, que o resultado passa pelo processo, né? Contar da van, ninguém quer, né? É verdade. Foi boa o levantar o de José. José era empreendedor em casa quando ele sonhava. E ele trouxe muito transtorno para os irmãos. Inveja, raiva, porque ele sonhava. Então esse é o empreendedor. Depois, quando José foi lá para a casa do Egito vendido escravo, ele foi administrar. Ele viu que ele estava lá num lugar difícil, então tem que ser uma melhor pessoa. Aí ele usou os princípios, né? Honesto, trabalhador, aí chegou a ser governador da casa de Potifar. E aí sofreu vários ataques. E aí ele sai da prisão, porque lá na prisão continuou administrando. E aí o empreendedor junta-se com o administrador, chega até Faraó, e Faraó fala assim: agora governe. Quando ele governa e comercializa, ele coloca o Egito num patamar muito grande, né? Como nação. Então, cada fase da vida ele foi uma coisa. E no final, como ele falou de maturidade, ele conseguiu enxergar as três coisas. Quem é você? Essa é a nossa deixa aí. Seja um rico bíblico, de acordo com a vontade de Deus, e vamos embora. Pra gente finalizar, dá vontade de não ir embora, Não né? é, De ficar rapaz, aqui eu tô conversando. Miltinho, pra fechar, qual conselho você dá para quem tá começando agora a empreender? Acho que eu já até falei da questão de quem quer começar a empreender. Hoje eu valorizo demais as pessoas que tomam essa decisão de empreender, porque não é fácil. A decisão de empreender é você sozinho, é você, quando tem um problema, é você e você mesmo, você não, né, não tem aonde recorrer. Quando você decide empreender, não existe aquele dia 30 ou o quinto dia útil do mês que vai chegar aquele seja pouco ou seja muito, mas vai chegar para você que você sabe que vai administrar aquele. Então, o empreendedorismo é uma incerteza. Você sabe como é que vai começar, mas não sabe como que vai acabar. Como é que vai ser o meio, o final. Então, eu valorizo demais. Eu acho muito legal quem tem a veia do empreendedorismo. E o conselho que eu dou é da questão do processo. Está começando hoje? Não pule os processos. Não queira chegar ao resultado antes de passar pelos processos. Um exemplo bobo. Você vai começar hoje um comércio, seja o que for, que vai ter funcionários.
como é que você vai administrar 10 funcionários se você já não teve o primeiro, para você saber como lida, como é que fala, como é que você gera aquele... Então, você tem que ter o processo para você ter 10, ter 20, ter 30. Então, eu comecei com um lá atrás. Hoje, aí, com as minhas empresas, eu devo ter uns 50 ou 60 funcionários de carteira assinada trabalhando. Então, não é fácil. Então, começa com 50, quando tiver um problema. Primeiro problema que tiver é um castelo de areia, você não sabe como lidar. Agora, com o primeiro, com o segundo, você já criou uma casca, você já sabe como é que é os vícios de funcionário, vou falar assim, vou falar assado, vou administrar assim, vou ser assado. Eu ajudo bastante o pastor na parte administrativa na nossa sociedade, eu ajudo de um espetáculo, né? Falo, eu já passei por isso, eu sei como é que é lá na frente, né? Falo, lá na frente vai ser assim. Aí passa o tempo e lá na frente é daquele jeito. Porque a gente tem uma caminhada, né? Então, um conselho que eu dou para quem hoje escolhe empreender, viva os processos, dia após dia. Agora, para a gente fechar de verdade, né? Já falei antes que ia fechar, não fechei. Mas eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Valeu. Foi um papo muito gostoso, aprender com a experiência de cada um de vocês. Pastor, quer completar mais alguma coisa? Eu quero convidar nossos ouvintes aí, que nós temos um estudo, né? A gente chama aqui de seminário, fórum, módulo, né? Como você queira, sobre riqueza bíblica, né? Então, quando a gente tiver aí mais uma turma, né? A gente faz sempre turmas por período, a gente manda o link aí na internet. Se você quiser se inscrever, você pode nos procurar para estudar sobre riqueza bíblica, que vai ser um prazer. E termino com uma dica, né? Acrescentando o que o Niltinho falou. Faça a conta. Não é à toa que a Bíblia tem um livro chamado Números. E eu não acredito que a gente possa ser rico biblicamente se a gente não fizer conta, né? Então, a gente começa ganhando 10, 11, 12, 13 e é por conta, né? Quando encerra o mês, a gente faz conta, sabe quanto ganhou, quanto perdeu, começa o mês seguinte fazendo conta, para a gente ter essa ideia de como está a caminhada, né? E se ajustar. Esse é o processo, faça conta. E você, Milton, quer falar alguma coisa para a gente terminar o videocast? Só agradecer a oportunidade de passar um pouquinho aí da minha experiência. Pequena experiência, mas é o que eu vivi. Então, agradecer por esse momento aí. Então é isso. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada a você que ficou aí assistindo a gente. A gente se vê no próximo episódio desse podcast. Tchau, tchau.